Amém. Graças a Deus que nos concede vitória por intermédio de Jesus Cristo, aquele que o Cordeiro foi imolado, colocado na sexta-feira no tumba, mas que ressuscitou no domingo pela manhã. E que prometeu que em breve vai lhes tirar da terra. Aqueles que têm esta viva esperança concedem. Como disse o apóstolo João, é já a última hora. Estamos todos regozijados, podendo ter esta oportunidade de celebrarmos mais um aniversário, 56º, de vitórias e de muito crescimento. Deus continue nos abençoando poderosamente. Enquanto você encontra o texto bíblico no livro de Salmos, de número 2, estrofe 7, eu quero render graças à majestade de Deus pela vida do nosso querido e amado pastor Marco Melo, que sempre tem nos facultado confiança de poder servir esta igreja tão amabilíssima. Nós nos sentimos tão ambientados neste lugar. Eu já me sinto também unidos pelo sangue de Jesus com vocês. Deus continue abençoando o pastor Marco Melo, toda a família, e fazendo menção do nome do nosso pastor, estes agradecimentos se estendem a todos os obreiros e obreiras desta casa. Meu querido amigo presbítero Henrique, Ana Sabrina, Deus abençoe. Eu sei que tem muita gente melhor do que eu. Eu sou um machado debaixo da figueira que Jesus achou graça. Uma fatinha, Deus abençoe todos vocês. Diz-nos assim o texto bíblico para você poder sentar-se. Deus abençoe o cantor Miqueias, instrumento do nome de Deus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. João capítulo 1, versículo 13. Pode tomar os nossos assentos e com bons veneramos por sua igreja. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 13, está escrito: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Queridos de Deus, queridos do Pai, esses dois textos bíblicos estão correlacionados e de modo intencional e proposital. Deus, Ele nos faz enxergarmos algumas preciosidades dentro desses dois textos que ora lemos. A verdade é que esses dois textos revelam para nós um dos atributos poderosos de Deus a despeito daquilo que nós nos chamamos de decretos de um Deus que, sendo o onipotente, o Deus que é detentor dos três homens, Ele é onipotente porque é portador de todo o poder. Ele é onipresente, porque Ele preenche todas as ambiências e ocupa todos os espaços simultaneamente. Vocês vão ouvir amém. Amém. E Ele é onisciente, o onissapiente, porque vasculha, perpassa, escruta todas as coisas. São atributos incomunicáveis porque Deus, Ele os detém com exclusividade. E esses dois textos revelam-nos a soberania de Deus acerca dos seus desígnios,
acerca dos seus propósitos, dos seus planos, decretos, que por conseguinte são inamovíveis, indestrutíveis e que jamais poderão ser anulados. É como um prego bem fixado na parede e os decretos que são fixados, estabelecidos pelo próprio Deus para a glória do seu nome. E eu posso lhes garantir que nenhum deles serão frustrados, nem tampouco anulados. Já dizia o patriarca Jó, no capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu, aleluia, que tudo podes. A palavra bem sei eu é a expressão da alma de Jó, sendo exprimida para o lado de fora. E é Jó de forma declarativa, fazendo esta assertiva, esta afirmação, ratificando que de fato Deus, ele pode fazer tudo a hora que quiser, quando quiser e com quem quiser. Vencereu, tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Haja vista que homens podem embarcar projetos de homens. Homens podem paralisar planos terrenos, mas Paulo, escrevendo a sua missão à igreja que estava em Filipos, ele declarou-nos dizendo, no capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que em vós começou, ele já deu play, ninguém vai parar. A boa obra, ele não só dá no play o princípio, mas ele garante que ele também aperfeiçoará. Essa glória mais altissonante, Paulo está afirmando que obra que o céu decide gerar, não tem quem tenha capacidade de paralisá-la. Se Deus começou, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque foi Deus quem deu a ordem e ninguém vai embarcar projeto de Deus. A Bíblia diz nos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e é Paulo que recebeu de Deus esta inspiração para nos escrever, quando ele também nos deixa esta tônica registrada na carta que Tércio, o seu amanuense, escreveu, enquanto Paulo ditava as palavras. Ele escreve no capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Tem alguém aqui que pode se identificar? Todos foram chamados. Paulo disse que fomos chamados segundo o seu propósito. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Fica tranquilo, porque Deus, ele não está apressado. Deus não chega atrasado. Deus resolveu. Por isso vai um conselho: não queira estar na estação do outro. Há um tempo específico de Deus para nossa história, e dentro deste tempo especificado por Deus, ele está trabalhando em nós de forma progressiva, de forma
gradual. Deus, Ele não se submete à nossa pressa nervosa, nem tampouco ao nosso imediatismo. Há uma geração que quer acelerar o processo, mas vai o segundo conselho da noite: quem acelera processo se distancia do propósito. Deus não está preocupado com as circunstâncias. Deus não vai ceder ao nosso imediatismo. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o projeto é de Deus. Ele sabe o momento certo de intervir para dar o desenvolvimento e o crescimento exponencial. Irmãos em Cristo Jesus, há um texto em Isaías capítulo 69, versículo 9, quando o profeta, de modo tão inspirador, ele vai prenunciar profeticamente dizendo: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para aplicar um veio profético. Irmãos, ninguém é capaz de abortar aquilo que Deus decidiu gerar. O que Deus gera, ninguém mata. O que Deus decidiu gerar, o maligno não vai cortar. Entenda esta verdade nesta noite. Deus nos gerou por intermédio do ventre de Cristo na cruz do Calvário. E Deus não nos gerou para sermos sabotados. Deus não nos gerou para estarmos fadados ao aborto existencial e espiritual e a despeito do propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. As circunstâncias externas, as circunstâncias internas não podem bloquear aquilo que Deus colocou em desenvolvimento. Levante as mãos nesta oportunidade, porque Deus me trouxe aqui com uma palavra específica. Se foi Deus quem gerou, aquilo que Deus gerou está em desenvolvimento, vai crescer, vai ser fecundo, vai expandir. Amplitude. Eu estou com a mensagem no meu coração. Fique tranquilo, o que Deus gerou vai dar certo. Se fica alguém nesta noite para me ajudar a pregar, prega, por favor, pelo menos nas mãos de 2 ou 3 pessoas. E você entende que também faz parte da geração daqueles que foram gerados pelo próprio Deus. Declare com autoridade: foi Deus quem gerou, foi Deus quem decidiu fazer. Se Deus decidiu, está decidido. Se Deus já provocou, levanta a mão para o céu, solta o dedo de glória. O que Deus gera para dar certo. Ainda que o diabo e o inferno não queira, o céu me trouxe aqui para pregar para você que já está prescrito, pré-determinado, chancelado, confirmado, é quase zerado. Satanás pode tentar fazer objeção, oposição, pode levantar vento, pode soprar tempestade. Deus está dizendo: eu garanto, você não é projeto intencionista, fui eu que te gerei, fui eu que quis que você nascesse, e já que você nasceu, então começa a subir a postura de quem foi gerado por Deus. Rompe com essa retoma de medo, rompe com essa trava de depressão, porque quem decidiu trazê-lo à existência também é poderoso para te sustentar. Enquanto você caminha, a mão poderosa daquele que sustenta os céus e a terra está também me sustentando.
vencendo, vai ganhando, vai construindo, vai sonhando, vai projetando a palavra de Deus na minha boca, na sua história, é que aquilo que Deus veio gerar não vai ter sepultura para receber. Eu preciso ser boca de Deus. Levante as mãos lá em cima, até tocar na obra do Nazareno. Não vai ter sepultura para projeto que Deus gerou. Se você crê, eu quero olhos, eu sacerdócio de glória. Sabe de onde veio? Quem sabe a quem serve? Ele não vive em torno de elogios e nem para por causa das críticas. Quem é gerado por Deus tem convicção de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Quem foi gerado por Deus, ele não está preocupado com a aprovação humana. Porque nem sempre aquilo que a terra aprova, Deus aprova. Tem horas que Deus está olhando e dizendo, eu já reprovei. E quando Deus reprova, não tem homem na terra para mudar a concepção de Deus. O que Deus disse para o profeta Samuel? Samuel até tudo que era as de Saul. Se tem uma coisa que Deus não carrega, é o excesso de pó. Deus já estava dizendo, eu já rompi com o Saul, mas eu estou gerando no trono e já foi gerado no meu coração. Deus não dá trono, aleluia, para quem tem uma ambição, um prisma ambicionista que cobiça o status e a posição. Quem é gerado por Deus, ele prefere romper com a glória da terra do que ter que abrir mão da glória do céu. O dia eu disse, Saul, você está no trono, você tem coroa, mas você é um rejeitado. O céu não reconhece com legitimidade a tua posição. Por isso vai mais um conselho terceiro. É melhor ser um Davi no pasto, servindo como pastor, com a essência de um rei e a legitimidade de uma unção, do que ser um Saul no trono, reprovado, exercendo uma unção ilegítima. Aleluia! E nesta noite, assim diz o Senhor, que levanta improváveis. Eu decidi te levantar, eu decidi te chamar pelo teu nome, e não errei a tua cabeça, não errei o teu endereço. Quem é gerado por Deus é escolhido, chamado, ele tem glória estampada na face, ele carrega a glória de Deus no coração, a sua identidade no eterno. Assim diz o Senhor, você vai viver a integralidade, aquilo que o céu já decretou, somente uma palavra de promessa. Quem vai gerar por Deus, ele não fica enclausurado por causa de algumas opiniões alheias. Porque homens têm opiniões, Deus trabalha com convicções. Quem é que nunca foi criticado? Quem é que nunca teve que passar por alguns crivos? Quem é que nunca teve que ser submetido por aqueles que acham que têm autoridade de emitir algum juízo de valor? Talvez como eu fico pensando, reverberando um pouco sobre a minha projeção em Deus. E é inevitável não pensarmos em algumas situações que poderiam fatalmente sabotar os projetos de Deus
e perguntando para mim: será o Senhor me será que eu não me precipitei a acreditar, talvez, em algo que não está compatível com a minha realidade? Enquanto eu confessava, o céu desceu no meio daquela avenida que se abriu. E o Espírito Santo falou comigo: os homens não podem parar aquilo que eu coloquei em movimento. Você tem duas alternativas: se esconder ou se preparar. Eu escolhi e optei pela segunda alternativa. Eu disse: então eu vou entrar dentro do quarto, eu vou me aplicar mais que esperar os estudos, eu vou me aperfeiçoar, e aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer. O tempo passou, a dedicação aumentou, o desejo de aprofundar-me, de conhecer mais de Deus, para poder servir com mais excelência a minha geração, foi se tornando cada vez mais sábio, cada vez mais ardente. Aí um dia Deus disse: meu filho, aprende a semear no quarto da oração que eu vou te fazer comer em público. Eu vou tomar sua mente, porque eu sou a fonte de toda a sabedoria. O tempo passou e não muito tempo atrás eu retornei casado com a estrutura mais solidificada, no mesmo lugar do desprezo. Aleluia, no grande tempo de Caguna, porque eu sou baiano e cabunense. E naquela noite Deus me deu tanta graça para pregar que alguém dizia: meu Deus, não é vejo, não é possível. Aguenta um pouco, o processo está te preparando, te glorificando. Você não vai agir, você não vai retroceder. Não se baseie na avaliação dos homens, ancore a tua esperança. Suporte o período das críticas, porque geralmente quem nos critica é quem está incomodado em ver a sua resiliência. É gente que, mesmo tendo mais capacidade do que eu e você, se sente incomodados pelo simples fato de você ter tomado a decisão de acreditar, de se posturar e dizer: com muitos ou com poucos ou na solitude, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para levantar pequeno para corpo de grande, aleluia, para levantar quem não tem, para desbaratar quem se estripa na sua própria capacidade. Todo aquele que for gerado por Deus precisa estar pronto para se adaptar às circunstâncias mais adversas, aos momentos mais técnicos e difíceis da nossa história. Quem é que nunca teve que lidar com o abandono? Todo gerado por Deus vai passar pelo viés do abandono. Só que tem um porém: quando os homens esquecem, Deus se lembra. Quando os homens nos abandonam ao desapreço, e ali fica tão nítido a declaração de quem tem dificuldade de estender as mãos para que outros possam subir. E o abandono geralmente é o momento em que nós somos mais provados, porque na fase do abandono a terra parece que nos trata como pessoas invisíveis, mas na verdade é Deus nos processando, é Deus nos permitindo este período a fim de crescermos, a fim de desenvolvermos na verticalidade o nosso relacionamento com Ele. Já percebeu que os críticos geralmente são aqueles que criticam, mas não querem fazer nada? Aí eles ficam incomodados, insatisfeitos, porque apesar da nossa pequenitude, nós acreditamos tão piamente na promessa que nós seguimos, independentemente, aleluia, das críticas exacerbadas que muitos fazem ao nosso respeito.
feito. E meu conselho, não ouça a crítica de quem não está fazendo nada. Estes sabotadores não vão, aleluia, proibir a história. Eu vejo como é sinal que Deus está potencializando aqui nesta noite. Você vai sair desta casa com a mentalidade transformada. E eu pretendo que a tua promessa não depende do favorecimento da terra, porque quando homens não quiserem nos favorecer, os céus vão providenciar. Se não entendeu, se na terra não tiver homem para patrocinar meu amigo Henrique, o céu está dizendo: todos desacreditam, porque quando eu decidi de fazer já o que é mas não precisou sentar na mesa da corrupção da conveniência. Qual foi o caminho mais difícil? O da dependência. Naquele que patrocina, investe em quem a terra não quer investir. Sabe qual é o problema? É que nós às vezes temos a dificuldade de desenvolvermos uma mentalidade vitoriosa. Por isso continuamos às vezes alimentando traumas ao invés de sonhos. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que todo gerado no ventre da promessa, ele não se alimenta de traumas, ele nutre a sua esperança mediante a promessa daquele que não falha, daquele que é fidedigno, daquele que quando decide mudar, ele muda, quando decide levantar, ele levanta, quando decide fazer, não há ninguém que possa escovar a mão do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor: você é o anseio do meu coração. Eu não te projetei para você ser apenas um coadjuvante. Eu te projetei, te dei graça, te dei sabedoria, te ungi. Aleluia! Eu já te disse, já te afirmei que tudo quanto está em curso, eu, Senhor, propositalmente estabeleci. Por isso descanse, mas enquanto você descansa na minha presença, contempla na linha do horizonte aquilo que está para acontecer a qualquer momento. Não será desnecessário este período de dor, porque tem coisas que só são geradas no meio das dores. Mas as dores são imprescindíveis, são necessárias para fomentar a nossa estrutura. E quando alguém olhar para você, vai ver você num nível de profundidade relacional com Deus, porque só sobrevive aos tempos adversos aqueles que têm raízes profundas, os que estão na superfácia, na superficialidade, não vão conseguir suportar os dias maus. Mas uma geração gerada por Deus, ela é preparada em tempos difíceis. Aleluia! Então Deus está nos preparando, usando o recurso da dor. Vocês sabiam que as grandes mudanças transcorrem no período da crise. A palavra crise, quando nós subtraímos, aleluia, o E, nós vamos ter cri. E isto aqui nos remete ao entendimento. Quando há subtração, você vai concluir que a palavra crise ela tem tudo a ver com criar. É Deus dizendo: aproveite o tempo da crise para romper esse casulo, porque você decide, aleluia, viver o processo mutacional, desenvolver as suas armas, ou continue uma síndrome do lagarto. Mas assim diz o Senhor na minha boca: eu não te chamei para Aleluia! Glória a Deus! chamei para estar, aleluia, em uma condição de oprobio.
próprio. Eu te chamei para te fazer crescer, avançar. Aleluia! E se você crê, no tempo da crise, as tuas asas estão sendo desenvolvidas. Alguém pode até ter pensado que você continuaria na mesma mediocridade, mas o bom de tudo é que Deus não é refém do pensamento medíocre alheio. Quando Deus enxerga em nós a capacidade de suportar a dor, é o céu dizendo: depois que o período da crise, da dor se encerrar, se prepare, porque haverá um desencadear de um novo tempo. Eu sinto Deus nesta palavra. O elemento está me autorizando dizer que haverá o desencadear de novos ciclos, novas oportunidades. Se eu fosse você, não levantava só uma mão, não. Levantava as suas mãos para entender que Deus está se abrindo. Levante-se e dizer também, mas eu vim pregar para quem está cansado e se assentar na cadeira do vitimismo, mas eu tenho autoridade para vencer. Levanta-te na força do poder do Espírito Santo. Eu vejo a tua história florescendo. Deus te chamou para ser fecundo. Se tem alguém para me ajudar na comunhão, enche essa casa da nossa estão inseridas dentro dos capítulos da nossa história. Eu comumente costumo dizer que a nossa vida, ela se assemelha a uma gangorra, meu amigo. Nem todos os dias de Deus nós estaremos em cima. Teremos momentos que Deus nos permitirá perpassar os teus caminhos da humilhação. E por que a experiência da humilhação? Porque Deus precisa nos ensinar o que é experimentar a humilhação para quando o crescimento chegar, você e eu sermos somente atuantes. Para que nós não nos deixamos de empáfia. E às vezes essa super estrela costas que Deus vai abater uma por uma. Se sente estrelas de primeira grandeza. É da perda, se tiver recepção quebrada, faz biquinho. A igreja precisa se posicionar contra essa gente e se tornar profissionais da fé. Irmãos, eu não me rebaixo para essas estrelas costas. De frente, eu faço parte do clube. Eu sou gerada por Deus. É que gente que tem talento está sobressaindo como nada. Vamos tentar no trigo agora. De braço com o pé da mão. E sabe qual é a problemática? É que Deus não gerou filhos para glorificar a si mesmo. Diz a profecia: a minha glória eu, Senhor, não divido com ninguém. Hoje parece que não está sendo suficiente só dizer que Jesus está na casa. Tem que ter uma estrela global para movimentar o ambiente, porque parece que a glória já não está provocando mais efeito. Mas a Bíblia diz que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo ainda se acendem. Deus vai tirar isso aqui. Deus vai tirar o caldo de muita gente que está querendo transformar altar de adoração em plataforma para se expor. Altar não é de brilho para exposição. Aleluia! Tem muita gente
falando, e Deus está dizendo, é a glória própria do homem, mas daqui a pouco, assim diz Jeová, havia uma geração gerada na cruz, forjada no fogo, lapidada do deserto, carregando a glória. Irmãos, entenda uma coisa, quem vem do deserto, ele não treme diante dos homens, não. Ele só treme diante da palavra, diante da glória do Altíssimo. Aí tem uma galera que pode se sentir superior, às vezes quer te medir no alto abaixo, quer te avaliar por tua roupa, pelo seu sapato, pela sua performance. Quem disse que Deus se impressiona com a performance do homem? Deus não é refém da performance de ninguém. Aí ele quer nos medir. Às vezes tem quantos seguidores? Os filhos, ele tem muitos filhos, ou poucos, aleluia, virou uma palhaçada. Mas Jeová está dizendo, eu estou despertando uma geração que eu gerei para fazer frente a uma geração corrompida e perversa, entre a qual Paulo disse, resplandeceis como luzeiros da terra, uma geração cheia do Espírito Santo, que não vai ser avaliada pelo seu discurso, mas pela qualidade da sua palavra. Aqueles que foram gerados por Deus, me ajuda aí, por favor. Aqueles que foram gerados por Deus precisam caminhar na contramão desse modismo. Pastor, é que agora o padrão é este. O padrão da terra não muda o padrão do céu. Não, pastor, o que está certo hoje é fazer ponte, é fazer conexões, é bom abarcar. Esse dia alguém me disse, pastor, o senhor já pregou em alguns lugares, o senhor já deveria entrar na plateia, nos que tem um cachê mais alto. Eu disse que agora viraram ladrões mesmo. Uma coisa é honrar, outra coisa é alguém se submeter ao terceirarismo, a série de calaraia, e por defender algumas convicções, algumas portas se fecharam, porque você não vai se aliar com alguém visando o oportunismo, aleluia, e um desejo escuso de aparecer. Aí o problema é que tem muita gente tendo as portas abertas pelos homens, mas os céus já estão fechados sobre muitos desta geração. É um conselho, é melhor ter a porta dos homens fechadas e os céus abertos, do que ter os céus fechados e a porta dos homens abertas. Nesse trocadilho do toma lá da cá, tem muita gente negociando família, valores, princípios, tem muita gente na inércia, na distorção. É bom, não se preocupe com este volume de escândalos que estão explodindo na nação brasileira. É Deus dizendo, estou arrancando as máscaras dos falsos, ninguém vai nos calar. E quando eles tentarem nos pressionar, nós vamos lembrar para eles que estamos debaixo de uma unção de autoridade, e nada nem ninguém vai nos silenciar, nada nem ninguém vai nos amordaçar. O que eles querem nos silenciar, mas quem nos deu autoridade e poder está nesta noite nos autorizando e dizendo, levantem a flâmula tremulante do Calvário, a flâmula tremulante manchada de sangue, e vamos mostrar para essa geração de mercenários que ainda tem uma geração da bola protestada. Entenda uma coisa, permaneça no centro da vontade de Deus, porque isto que vai fazer com que
Deus, Ele nos favoreça diante dos cenários de adversidade. E se nós permanecermos no centro da vontade de Deus, Deus, Ele tem todo o enredo da nossa história na palma de suas mãos. Isaías 46:10 está escrito que Ele conhece o final de todas as coisas antes do princípio delas. O Salmo 139, estrofe 15:16, o salmista disse: todos os seus dias já estão escritos antes mesmo de sermos formados. Quando estávamos informes, Deus estava no céu dizendo: a tua história já está escrito. Aí na frente, Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A tua história está sendo escrita por aquele que tem a pena da existência. Cada vírgula, cada processo, cada percalço, cada lágrima, cada dor, cada adversidade, cada perda, cada batalha, cada embate, cada conflito, Ele está dizendo: eu estou escrevendo, mas o teu amanhã não vai ser refletido pelo teu fracasso, porque tudo que lhe preparou para o que está por vir foi necessário. Aguenta a pressão, porque Deus costuma usar o efeito reverso. Quanto mais a vida tenta nos pressionar para baixo, é Deus dizendo: vai ter um efeito reverso. Deus te pressiona para baixo, mais rápido vai ser o processo. O meu espírito te elenca. Aleluia! É Deus dizendo: eu estou extraindo aquilo que é necessário na tua história. Aqueles que foram gerados por Deus, aleluia, depois de sobreviver a longos processos de conflito, de dores, de agonia, eles também receberam autoridade e bálsamos que brotam, que emanam de cada cicatriz. E por que, pastor? Porque essas cicatrizes que revelam o testemunho de que estivemos no campo de batalha, mas não morremos. Sabe, essas cicatrizes que nós carregamos, aleluia, em nosso corpo espiritual e emocional, revela o nível, a intensidade das guerras que você teve que travar, mas não foi capaz de te matar. Até te feriu, mas as feridas estão carregadas de bálsamo. Deixa eu repetir: as feridas estão carregadas de bálsamo. Eu vou repetir até você entender a razão dessas feridas. Estão carregadas de bálsamo para verter cura para quem precisa ser curado, para quem precisa ter um destino. Deus está te habilitando nesta noite para curar quem precisa ser curado. E se você pode, por favor, eu peço você pela segunda vez, pega na mão deste sobrevivente, diga para ele: você tem crise, mas você tem azeite. Você aperta a lembrança de ferida, mas que Deus está preparado para curar a destino. É impossível sermos vocacionados por Deus sem trazermos ao mesmo tempo as marcas desse processo. Esses processos que implicam no novo nascimento. E as dores de parto são expressões de que um caráter foi gerado e de que uma história está sendo construída.
Por isso Deus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu João: Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está sendo claro e categórico com Nicodemos, que ele acentuou a ênfase que para se ter acesso ao reino é necessário primeiro passar pela lavagem da regeneração do Espírito, para que de fato sejamos gerados para a glória de Deus. Uma geração que é limpa aos seus próprios olhos ainda não passou pelas águas da regeneração. Se quisermos ter acesso às coisas de Deus, é necessário que nasçamos de novo. Aí Jesus disse: Nicodemos, é preciso você nascer da água e do Espírito, passa pelas águas batismais. E posterior a este evento, o Espírito Santo vai te selar. E quando isso acontecer, você entenderá que o que é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é carne. Era Deus dizendo que Deus não se trata de um nascimento biológico, mas se trata em ser gerado, aleluia, pelo poder do Espírito Santo que vai te regenerar. E depois de regenerado, haverá acesso livre para o reino dos céus. Sabe por quê? O reino e os acessos do reino se fecharam para muita gente, porque não dá para exigir acesso de intimidade para quem ainda não nasceu de novo. Não dá para exigir acesso à intimidade de Deus para quem ainda não foi lavado, para quem ainda não foi purificado. E não dá para cobrar vida abundante de quem não nasceu de novo. A verdade é que aqueles que foram nascidos de Deus, como diz o apóstolo João na primeira carta que ele mesmo escreveu, no capítulo 3, versículo 9: aqueles que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Salmo 119, estrofe 11: guardei, Senhor, a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, não caia no conto do vigário. Quem é nascido de Deus, ele não vive uma vida repetitiva na prática do pecado. Pastor Caíro, estende a mão, meu filho, a igreja vai te levantar, mas começa a valorizar não a graça que te levanta, mas a graça que nos capacita a estarmos de pé. Aleluia! E agora, com esta invenção, pastor Marcos, da teologia da intergraça, muitos estão usando a graça como atestado para pecado, mas é vir dizer que aqueles que nasceram de Deus, a semente permanece nele, e por causa dessa semente incorruptível é que nós não cedemos aos desejos pecaminosos da nossa carne. Romanos 8, versículo 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí vem Paulo escrevendo aos Gálatas dizendo: andai em espírito, andai em espírito, e não aprendereis os desejos da carne. Esta noite Deus vai nos dar tanto poder e autoridade, e quando o pecado bater a porta para tentar nos contaminar, nos corromper, nós lembraremos daquele que o escritor aos Hebreus escreveu: seguir a página toda. E a santificação vem sendo separado. Sabe qual é o problema de todo profano? É achar que todo mundo é profano. Aí quando vê alguém defendendo a bandeira da santidade, alguém grita: mas pastor, é século XXI, agora é uma nova vibe.
vibe. Que negócio é esse de vibe? O padrão ainda é o mesmo. Deus é exigente. Recebe inspiração. É para criar vida, meu filho. Eu vim para lançar confete. Para ninguém. Hoje, se o anjo não quiser descer, não tem problema. A palavra é fortaleza, a palavra é fonte de cura, a palavra santifica, a palavra é e as reservas cheias de entretenimento do que de palavra, mas quem foi gerado por Deus está ouvindo a palavra dizendo: Jesus é para mim. Eu preciso ser moldado e modelado, e pelo poder da palavra fica de pé. Eles exonerados por Deus, não tem coragem por dizer uma vida pecaminosa, mas uma vida carregada de poder. Vem, eternidade. Essa noite, Deus escolheu para nos recrutar para uma vida profunda, para uma vida santa, para uma vida governada e coordenada pelo Espírito Santo. Você não vai sair desta casa da mesma forma que você chegou. A palavra está nos vasculhando. Ela é cirúrgica, ela é espada. Ela está nos cortando pelo lado de dentro. E nesta última hora o Espírito Santo ele quer encher a minha geração com poder e autoridade do Senhor. Eu quero contar aqui somente aqueles que foram gerados por Deus, a juventude, você que precisa receber um combustível do céu. Vem aqui à frente agora sem titubear, com a permissão do nosso pastor, o líder dessa sociedade, vem à frente. O altar, quanto mais próximo, venha, você que precisa de mais poder, mais autoridade, mais graça para exercer o teu ministério, que Deus vai dispensar ainda sobre nós, vai te revestir do alto da cabeça até a planta dos pés. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Vem aqui também, porque quem é batizado vai espalhar brasa sobre a tua cabeça. Vem que pensa que eu tenho mais tempo. Vem. Isso, vem. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais poder. O Espírito vai acender labaredas de fogo. Satanás pensou que iria nos apagar, mas tem uma geração forte que Deus gerou a glória do seu nome. Eu não sei até onde você imaginou que eu poderia chegar, mas o Espírito Santo está ampliando uma dimensão. Pode vir, vem para frente. Aleluia, vem, porque Deus está pronto para marcar a nossa geração. Aqueles que têm brasa nas mãos, vocês que estão aí, tomados pela glória de Deus, levante mais alto que você. Aleluia. As suas mãos aqui na frente. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, uma experiência gloriosa. E o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa abrir bem na tua boca. Enquanto você glorifica o Espírito, ele pode colocar brasas de fogo, línguas repartidas como de fogo nos teus lábios. Enquanto você adora o Espírito Santo, ele vai movimentar a glória do Deus eterno.
face do altar da divinação.